Bem-vindos, bem-vindos, meus queridos, minhas queridas. Olha só que delícia! 14ª mensagem do nosso livro Sinal Verde. Gente, coisa mais linda, né? Olha, foi escrito por Francisco Cândido Xavier, através do espírito de André Luiz. Bem-vinda, mames! Bem-vinda! Já estou aceitando a senhora aqui. Possa fazer hoje a leitura, a explanação através das suas explicações maravilhosas do dia a dia aqui que nós estamos fazendo, aguardando a sua entrada aqui pelo Instagram. Vamos lá novamente, vou aceitar novamente, porque a primeira vez não deu certo. Aguardando a sua chegada. Aí, bem-vinda! Bem-vinda, mãe! Assim Lena, seja. bem-vinda! Lena, bem-vinda! Flor, oi para você também! Olha só, Lena, 14º dia, ou seja, 14ª mensagem desse livro Sinal Verde, maravilhoso para todos nós. E aí, nós estamos aqui hoje, né, mãe, para mais uma leitura e as explanações, as compreensões dessa maravilha, dessas mensagens. Mames, que estejamos todos amparados. Paulinha, bem-vinda! Que linda! Que nós estejamos bem amparados, né? Aqueles que estão nos assistindo, aqueles que virão assistir futuramente esse vídeo. A senhora, mãe, que fará a leitura e a explanação dessa mensagem, que a senhora seja envolvida em muita luz e muito amor, como sempre. E a gente vai agradecendo a todos, né, por compartilharem um pouquinho da sua própria energia, da sua própria vontade de crescimento, para que a gente esteja aqui todos os dias, nesse mesmo horário, das 16 horas, para essa leitura. Mames, boa sorte, que os bons espíritos a intuam e a palavra está com a senhora. Assim seja, né? Que todos nós estejamos unidos em pensamento. E a lição de hoje é muito importante, porque ela vai falar de crianças. Então, o título é Ante os Pequeninos. Então, a primeira frase, a criança é uma edificação espiritual dos responsáveis por ela. Então, nós vamos, assim, fazer uma observação importante. A criança, quando nasce, logicamente, ela vem numa determinada casa, num determinado lar. E ali estão as pessoas responsáveis pela sua criação, pelo seu desenvolvimento, pela sua formação, que podem ser pais biológicos, podem ser pais adotivos, pode ser um parente que ficou responsável pela criança. E, conclusão, por aquele que está assim responsável pela formação desta criança. Quando nós falamos que a criança é uma edificação espiritual, nós sabemos que edificação é uma construção. Agora, o que é essa edificação espiritual? É uma construção de inspiração de sentimentos religiosos, de virtudes, de moralidade. Então, essa inspiração é dada, assim, por meio da palavra e do exemplo. Então, na realidade, esse aperfeiçoamento moral e também intelectual é transmitido
sentido para esta criança. Por isso que nós falamos que a criança é uma edificação espiritual. E quem vai fazer essa edificação espiritual? Quem vai formar esta criança? São os responsáveis por ela, os responsáveis pela sua criação. Então, é uma responsabilidade muito grande. Na segunda questão, diz assim: não existe criança, nem uma só, que não solicite amor e auxílio, educação e entendimento. Olha que coisa importante. Então, não existe criança nenhuma, em hipótese alguma, que não busque esse amor, que não busque essa ajuda, que não necessite de educação e de entendimento. Por isso que ela vem, então, pequenininha, é um ser reencarnante. E nós vamos ver aqui uma coisa interessante que cita na terceira frase: cada pequenino, conquanto seja, via de regra, um espírito adulto, traz o cérebro extremamente sensível, pelo fato de estar reiniciando o trabalho da reencarnação, tornando-se, por isso mesmo, um observador rigorista de tudo o que você fala ou faz. Então, quando nós falamos que este pequenino chegou no nosso lar, o espírito dele é adulto. O espírito dele é adulto. Mas se ele já é um espírito adulto, como é que ele vai nascer nenê para aprender? É uma necessidade, porque ele vai esquecer tudo aquilo, todas as suas vidas anteriores. Então, ele vem para o nosso seio com esta oportunidade de aprendizado. É o que fala aqui. Ele traz o cérebro extremamente sensível. Por que esse cérebro está extremamente sensível? Porque ele está pronto para aprender, para receber aquilo que vai lhe dar a oportunidade, através desse reencarne, de uma nova aprendizagem, numa forma dele poder modificar-se para melhor. Então, nós sabemos, na realidade, que esse cérebro, que é extremamente sensível, ele é capaz de receber todas as impressões de agentes exteriores. Então, quer dizer, dos pais, daqueles que o educam, no ambiente que ele vive. Então, ele vem pronto para receber todas essas impressões pelos órgãos dos sentidos, né? E quem tem, assim, essa facilidade de experimentar essas impressões emocionais, são essas crianças, como que ele vai fazer isso? Porque eles têm, assim, eles vão captar essas impressões através do coração e da intuição. E quando nós falamos aqui na frase que ele é um observador rigorista, ele é um observador intransigente. Olha que coisa importante. Então, ele observa e ele é rigoroso no seu julgamento, com tudo que você fala e com tudo que você faz. Então, olha o nosso exemplo e a nossa postura. Agora, a quarta frase, quarto ensinamento. A mente infantil dar-nos-á de volta, no futuro, tudo aquilo que lhe dermos agora. Então, aquilo que nós estamos
no propósito de influenciar para formar melhor este cérebro que nós chamamos, como diz aqui, que ele é extremamente sensível. Ele veio pronto para receber. Então, tudo aquilo que nós vamos ensinar, que nós vamos dar, ele vai se formar com isso. E no futuro, nós vamos receber de volta aquilo que nós ensinamos. Então, nós sabemos que essas crianças vêm como se fosse uma argila fácil de ser manipulada, pronta para receber essas formas. E eu vou trabalhar com essa argila, dando a forma que eu me propuser a fazer, a dar. E esta forma é ele em adulto, que vai mostrar que aquela construção vigora. E é ela que vai ser a presente na vida dele, em adulto e na vida inteira. Né? A oportunidade foi dada, está nas nossas mãos. Olha que importante. Agora, a quinta frase. Toda criança é um mundo espiritual em construção ou reconstrução, solicitando material digno a fim de consolidar-se. Então, olha, esta criança que veio parar nas nossas mãos, ela é todo o mundo espiritual. E nós sabemos que este ser que está em nossas mãos, ela vai sofrer esse processo, como foi falado na primeira questão, essa edificação espiritual, toda essa formação. E esta formação, na realidade, né, ela vai, essa construção, ou até reconstrução, né, ela vai solicitando material digno do quê? Material digno de firmar-se, de consolidar-se, de ser seguro, de ser estável. É a oportunidade que ela vai ter de se reformular. É a oportunidade que ela vai ter de formar conceitos novos, de modificar aquilo que às vezes está impresso no perispírito dela e no espírito, na mente. Agora, a sexta questão. Ajude os meninos de hoje a pensar com acerto, dialogando com eles, dentro das normas do respeito e sinceridade, que você espera dos outros em relação a você. Então, aqui tem duas colocações muito importantes. Primeiro, quando fala que nós temos a primeira posição importante, que nós temos que pensar, olha, com acerto. Então, nós temos que pensar com acerto. Para o quê? Para nós orientarmos esses meninos a pensarem com acerto. Então, nós temos que primeiro tomar conta da gente, se modificar, ver a nossa responsabilidade, para poder transmitir a eles esse pensamento, para que eles pensem com acerto também. Essa é a primeira colocação. E a segunda colocação importante. Como é que eu vou fazer com que ele pense de forma assertiva? Conversando com ele, né? Dialogando. Então, aqui está bem explicado, não é batendo, não é trancando, não é judiando, é dialogando. Então, o diálogo é uma coisa muito importante. E se para nós, no momento, está difícil dialogar, vamos lembrar da oração, que é a nossa conexão com Deus. Porque através dessa conexão, nós seremos protegidos, serão afastados de nós toda e qualquer perturbação ou dúvida, e nós receberemos o equilíbrio necessário para entender as intuições, para entender aquilo que deve
ser dialogado e de que forma que deve ser. Então, tudo isso é tão importante. Vamos ver se a gente grava isso dentro da gente. E não é porque, por exemplo, hoje eu sou bisavó ou avó, que eu não vá exercer também uma influência. Exerço. Por isso que eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu falo, com aquilo que eu faço. Sempre dialogando com amor, com carinho, para tocar a alma daquele que está em diálogo comigo. Agora vem a 7ª questão. A criança é um capítulo especial no livro do seu dia a dia. Então já está, olha a programação da espiritualidade. A minha vida é um livro aberto. Quem vai escrever as folhas contidas nesse livro sou eu, através do meu aprendizado, através da minha postura, através das minhas ações, através dos meus sentimentos. Então, neste livro da minha vida, tem um lugar reservado, um capítulo inteiro especial para o tratamento com a criança no dia a dia, no nosso dia a dia. Então, olha o registro. Quer dizer, a nossa função como cuidadores dessas crianças, como educadores dessas crianças, orientadores, tem no nosso livro de vida um capítulo especial para o registro diário das nossas ações em relação a esse ser que veio até nós para que nós o ajudemos na nova formação. Agora vem o 6º. Não tem que transfigurar seus filhinhos em bibelôs apaixonadamente guardados, porque são eles espíritos eternos, como acontece a nós. E chegará o dia em que despedaçarão perante você mesmo quaisquer amarras de ilusão. Então, olha, nós não podemos transformar esta criança que caiu nas nossas mãos em bibelôs. O que seriam esses assim, esses bibelôs, né? É um objeto fútil, de pouco valor. Então, ele sem empréstimo, só aparência. Então, nós não podemos transformar essa criança nesse bibelô para ser guardado, para ser adorado, porque ele é um espírito que vai ter que viver. Ele é um espírito que já traz de outras encarnações muitas coisas e que aqui ele está tendo a chance de se modificar. Então, nós temos que tomar cuidado. E aqui na própria frase diz assim, por quê? Porque eles são espíritos eternos, eternos. Então, hoje, eles estão tendo uma reencarnação. Não significa que vai ser a última, de jeito nenhum. Mesmo a nossa. Só será a última quando a gente já tiver perfeito. Tiver tudo assim, dentro dos confortos, tudo certinho. Né? Aí a gente não precisa reencarnar mais. Então, eu acredito que vai demorar bastante. Porque a gente ainda é cheio de mazelas, defeitos. Né? A gente ainda é cheio de, vamos dizer, de questões a serem buriladas, na verdade. Mas a gente está lutando. Lá no Evangelho fala que o bom espírita não é aquele que precisa ser perfeito, esse já é bom mesmo, mas é aquele que luta para se melhorar, para se corrigir. Então, esse é considerado um bom espírita. Às vezes a gente luta não consegue, mas não pode perder de vista o propósito desta luta. E esta criança, né, que nós não vamos transformar, né? Então, nós vamos dar um caráter diferente para ela, nós vamos dar uma ideia para ela que não é verdadeira, como se ela fosse um bibelô, uma coisa inútil, uma coisa sem validade. E o que nós vamos, então, fazer se a gente não
tem que tomar esse cuidado. Lembrando sempre que esta criança é o Espírito Eterno e que chegará um dia, olha, a criação foi dada, mas um dia este Espírito vai cair na realidade e ele vai despedaçar, veja bem, tudo aquilo que lhe foi ensinado, que foram amarras de ilusão. Olha que coisa tão grave, né? Quando eu falo que são amarras de ilusão, é como se fosse uma corrente que prende, na realidade, assim, as crianças numa fraude, num sentimento, assim, enganoso. Então, olha que coisa, assim, ele vai despertar, mas vai ser muito doloroso saber que nós influenciamos para que esta corrente existisse e que ele vai conseguir um dia destruir, despedaçar, para entrar na realidade e sair da parte ilusória. Agora nós vamos ver a 7ª questão. Se você encontra algum pirralho, alguma criança pequenininha, de maneira desabrida ou de formação inconveniente, não estabeleça censura, reconhecendo que o serviço de reeducação dele, na essência, pertence aos pais ou aos responsáveis, e não a você. Então, olha, às vezes é uma situação que a gente se vê presente e que é bom que a gente saiba na realidade. Então, se eu encontro um pirralho, que são essas maneiras desabridas ou de formação inconveniente? São maneiras, assim, são maneiras grosseiras, né? Violentas até. São, assim, partes, assim, uma educação que foi dada para ele de forma inconveniente. Então, se ele agir, né, de forma assim, desabridas mesmo, né, dentro do nosso lar, não estabeleça censura. Então, não fique criticando a criança porque ela está fazendo aquilo. Foi a formação que ela teve. Essa culpa são de quem? De quem educou, dos pais. Então, vamos tomar cuidado e não criar confusão com a criança. Fala com amor, retira do lugar perigoso, não faça crítica, porque às vezes a gente vai criar uma situação tão incrível e indesejável que a gente pode, às vezes, ofender os pais, a família, e vai criar, e não vai resolver o problema. E isso que é o pior, não vai resolver. Então, nós temos que, diante disso, então, nós temos que reconhecer que o serviço da reeducação desta criança não pertence a nós, mas aos pais. E aqui ele fala uma coisa assim importante, né? Ele fala que na reeducação dele, na sua essência. O que é isso na sua essência? Seria na sua natureza íntima, na sua característica. Então, isso vai caber, na realidade, no convivência com os pais, na educação que ele deve receber. E a última questão, que é a 8ª, se veio a sofrer algum prejuízo em casa por depredações de pequeninos travessos, esqueça isso, refletindo no amor e na consideração que você deve aos adultos que respondem por eles. Então, às vezes, vem mesmo uma criança na nossa casa e ele quebra, às vezes, um enfeite caro, derruba, às vezes, café no sofá que é novo, né?
Então ele derruba um vaso no chão. Então o que nós devemos fazer? Então, nós temos assim que refletir bastante, com bastante amor e consideração, né? E você deve aos pais, aos avós, às pessoas que educaram essa criança, que são os adultos que devem responder por ele. Então, não vamos bater na criança, criticar a criança, gritar com a criança, porque na realidade, se ele tem assim esse comportamento que não é o correto, né? Porque eles são travessos, também tem isso. Às vezes os pais se esmeram na educação, mas a criança é muito travessa. Então vamos compreender, às vezes é do espírito da criança. Então vamos assim, com calma, com amor, atender essa criança, não ofendendo os pais, não ofendendo aqueles que a criaram. Então, como nós percebemos, né, essa lição nos coloca numa situação ante as crianças, ante os pequeninos, lembrando que eles são tão importantes, porque através desta oportunidade do reencarne em nosso lar, eles poderão se melhorar e se modificar. E que Deus nos abençoe, nos dando sempre essa força, essa consciência, que assim seja. Assim seja. É maravilhosa essa lição. Ela nos chama mesmo, né? A uma atenção muito grande pela responsabilidade na hora de receber um espírito dentro do nosso lar, seja ele que condição ele vem, ou na condição de um filho biológico, ou de alguém que nós vamos receber como pais adotivos, ou até aqueles responsáveis que serão direcionados para cuidar dessa criança, e que a gente realmente se lembre, né, de que somos espíritos eternos e pré-existentes. Então, muitas vezes, muito embora os pais se dediquem nessa nova moldagem desse espírito para que ele tenha oportunidade de reeducação, às vezes há uma má tendência desse espírito é tão forte, tão arraigada, que os pais têm que ter muita paciência e às vezes se submeterem mesmo ao julgamento dos outros, que acham que os pais não estão educando, mas que tenhamos muita paciência, muita compreensão e que a gente saiba também o nosso limite com as crianças alheias, né? De pais responsáveis que estão cuidando daquele espírito, lembrando que Jesus sempre nos ensinou a lei do amor e que nós sabemos que não estamos ao acaso em lares que somos colocados. Então, a cada filho recebe os seus pais, recebe os seus educadores de alma. Então, que tenhamos a certeza, essa fé, de que a grandeza de Deus sempre proporcionará o que é melhor para aquela alma, para aquele espírito que veio aqui para se reeducar, para aprender novas lições. Então, o que importa é que nós estejamos de coração aberto e prontos para esse momento tão divino, que é receber almas, assim como nós fomos recebidos. E eu agradeço desde já, mãe, por a senhora ter recebido todos nós com o papai no seu coração, no seu lar, e por ter trabalhado conosco nesse ato de amor, porque nós somos o exemplo vivo de um lar estruturado, onde nós fomos recebidos com todo respeito, com todo carinho, com todo amor, e com esse diálogo que a senhora falou, da importância de travar diálogos com a palavra, diálogos com o coração, e que todas as vezes que o caminho é desconhecido até por nós, como educadores dessas almas, que nós possamos nos socorrer da oração para que venha a inspiração. Mãe, muita gratidão. Gente, olha que lindo, todo mundo aqui conosco.
né? Gente, sejam sempre muito bem-vindos. A cada dia uma lição despertadora muito linda desse livro Sinal Verde, né, mãe? Que vai nos Muito apontando importante. caminhos, que vai nos lembrando, né, mãe? Dessa Lá, jornada maravilhosa. Vai dando aí uns cutucões, aperta um parafusinho aqui, outro aqui, e vai nos alertando para que a gente realmente esteja cada dia mais dentro deste sinal verde, que é o verde da passagem, de uma vida mais fluida, de uma vida mais generosa e que a gente possa contribuir cada vez mais com todos os espíritos, porque somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Né, mãe? é isso É mesmo, isso, né? Tá? né? Que Deus nos Na hora. abençoe. Amém. É isso Amém. mesmo. Que assim seja, que estejamos amanhã, no mesmo horário, com essa mesma vibração linda de que estivemos aqui nesses dias todos, contando com essas pessoas maravilhosas que estão aqui contribuindo com essas vibrações, e que isso seja propagado para que maior número de pessoas possa aproveitar. Ficará gravada, gente, essa live de hoje aqui no IGTV, aqui do Insta, e eu também publicarei depois lá no YouTube, tá bom? Olha aqui Hello! meu convidado. Tudo bom? Gente, Oi, beijo para vó! vocês. Um beijo. Tá? Beijo para todos. Saudade. Tchau.